Essa situação do Atlético, que aliás está tentando inclusive seguir os passos do Palmeiras de valorização de jogadores, e o Atlético que esse ano já é a segunda venda, né, significativa, porque vendeu o Alisson para o Shakhtar Donetsk e acaba agora, está negociando o Rubens com o Dínamo de Moscou. Como é que fica esse meio-campo do Atlético para o jogo de hoje, ô Rubens? Principalmente com muitas mudanças, né, Romano? O técnico Cuca, que não vem tendo tanta opção para o meio, ele comentava a respeito disso também depois do jogo contra o Atlético Bucaramanga na sua entrevista coletiva, e inclusive segue sem o Patrick, né, com um estresse na região lombar, e o Cuca tendo que buscar no elenco algumas alternativas. A gente também trouxe a informação da Itatiaia antes da partida pela Copa Sul-Americana a respeito do Ivan Roman, né, o chileno, ainda 19 anos, que é zagueiro de origem, e o Cuca vem utilizando ele pelo meio campo. Então são algumas alternativas em que o Cuca, como não tem no seu elenco, vai buscando, e pelo menos ele teve no segundo tempo contra o Atlético Bucaramanga, utilizando o Ivan Roman também no segundo tempo no meio campo, e ele deve estar em campo, inclusive, né, no meio de semana, na próxima quinta-feira. Sinal eletrônico marcando 13h45. Não terá o Alan Franco, né, no jogo pela Copa Sul-Americana, pode utilizar o Ivan Roman. Olha só o que vai se desenhando para hoje: esse meio campo com o Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa. Pelo menos foi o que trabalhou o Cuca. Foi pego de surpresa, né, de última hora com o desfalque do Dudu. E o Atlético tendo Everson, Natanael, Lee Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Scarpa, Hulk e Rony. É o provável Atlético que teve apenas um reforço, que é o Júnior Santos, ele que, né, se integrou à delegação aqui em São Paulo, não viajou para a Colômbia, e o Cuca ainda aguardando sobre o efeito suspensivo do Dudu. Mas se não for o Dudu para o jogo, vai o Igor Gomes. Segue de fora Rubens, em negociação aí com o Dínamo de Moscou. Segue de fora também o Fausto Vera, fora dos planos do técnico Cuca. Fora também o Patrick. Não tem também o Cuca, aquele cara, né, para fazer homem de meio campo, e vai ter que quebrar a cabeça, buscar dentro do seu elenco algumas alternativas, Romano. Pois é, ô Nath, se você fosse a Natália Estival, que meio campo você formaria nesse time do Atlético? Pro jogo de hoje? Exatamente o que ele vai colocar. Alan Franco, Menino, Igor Gomes e Scarpa. Não tem outras alternativas, ô Romano. Aí é você querer ter um pensamento do que seria um meio-campo ideal, e você olhar a lista dos relacionados e trabalhar com a possibilidade. Ele não tem o Patrick, ele não tem o Rubens, ele não tem um primeiro volante que até hoje não foi contratado. Ele tem tentado utilizar o Ivan Roman como uma alternativa, mas hoje, ainda podendo utilizar o Alan Franco, que é diferente do jogo do meio de semana, quando o Franco estará suspenso, eu não arriscaria começar com o Ivan Roman, começaria com o Franco. Não há justificativa para ser diferente. Então, eu utilizaria esse mesmo meio campo. O Bernard não se justifica até aqui para você apostar, colocá-lo ali como um meio-campista, jogando talvez um pouco mais recuado. Você talvez poderia pensar, mas quem sabe um meio-campo só com 3 homens, sem o Igor Gomes e talvez 3 atacantes, já que o Júnior Santos está de volta. Mas aí tem a questão do fato do Júnior Santos não ter treinado, não ter jogado nos últimos dias, e com certeza o Cuca já não quer colocar ele de cara como titular. Vai ser uma alternativa no banco para o decorrer do jogo. Pode ser que no meio de semana aí seja diferente, né? Enfim, mas eu acho que dentro das circunstâncias é o melhor meio-campo que o Atlético tem. É uma pena, né, a saída do Rubens, é uma pena não ter o Patrick, até porque o Gabriel Menino não vive o seu melhor momento, e a gente continua batendo na tecla. Deu uma esfriada, parece, esse assunto do Atlético em busca de um primeiro volante, mas continua sendo um reforço urgente. Concordo plenamente com você. E vai ter que buscar um lateral esquerdo também, porque o Rubens é que fazia às vezes ali. Não tem agora quem possa substituir o Arana. Porque o Caio Paulista ainda não virou aquele jogador que se esperava. Então, vai ter que buscar um jogador para essa posição. Não tem jeito.
vai ter que encontrar alguém por ali. O Cuca, inclusive, tá tentando transformar o Ivan Romano num primeiro volante, né, Rubens? Tá sim, isso foi trabalhado antes da partida, né, contra o Bucaramanga, e ele colocou em prática no segundo tempo na Colômbia. O Ivan Romano ali pelo meio campo, lembrando, é um zagueiro de origem. O Atlético tinha planos para ter um pouco mais de cautela, né, no desenvolvimento aí do Ivan Romano, que passa a ser uma opção para o meio campo e deve ser o titular na partida de quinta-feira contra o Atlético Bucaramanga. E a gente ouvia, né, Romano, na jornada esportiva da Itatiaia, diretamente da Colômbia, sobre algumas contratações, como o Atlético pode estar no mercado. O Vitor falava na Itatiaia que a negociação do Rubens sendo concretizada, o Atlético já está no mercado e dentro das suas possibilidades e também a realidade financeira vai sim buscar um jogador para o meio. Um lateral esquerdo também está na previsão de contratação, sabendo que o Rubens fazia essa função. Lembrando, o Rubens ainda não teve a negociação concretizada, não teve a negociação assinada, mas tudo muito próximo de, né, ser esse martelo batido. Então seguimos aguardando o Romano aqui diretamente de São Paulo. A expectativa para que possamos ter um ótimo público esta tarde e noite aqui em São Paulo, e o Atlético segue aguardando o efeito suspensivo. A Itatiaia também em duas frentes. O Wellington Campos está no Rio de Janeiro e é o Atlético que vai se desenhando para tentar voltar a vencer na competição, para dar uma moral também, para concretizar, né, a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana no meio de semana. Mas às 5:30 já a Itatiaia respirando Atlético e Palmeiras aqui diretamente de São Paulo, Romano. Valeu, Rubens, obrigado pelas informações. Ô, Nath, de repente o Ivan Romano pode ser uma boa de volante? Ô, Romano, eu acho que a tentativa do Cuca de adaptar o Ivan Romano, ela é legítima, ela é válida. Acho que faz parte do trabalho do Cuca encontrar alternativas enquanto treinador, até porque a bronca cai em cima dele, né? Ele tá lá esperando, a diretoria esperando, o primeiro volante não chega, a posição do Alan Franco, ela é uma posição em que o atleta fica exposto, tanto que tá aí, o Alan Franco, né? Vai ter que cumprir essa suspensão, é um jogador ali do combate, do duelo, tá sempre ali sujeito a um cartão amarelo, a uma expulsão, enfim. Então acho que o Cuca está no trabalho dele de encontrar alternativas dentro do próprio elenco. O que pesa a favor do Ivan Romano? O fato de que, desde que ele chegou ao Atlético, sempre foi elogiado a qualidade que ele tem no passe, a saída de bola, e isso hoje para um volante é importante, e por ser um marcador de origem, obviamente ele consegue fazer ali a sua função como volante à frente dos zagueiros. E o fato de ser muito novo, né? É muito mais fácil você convencer um atleta e adaptá-lo a uma nova função, tendo idade de sub-20, como é o caso do Ivan Romano, do que quando ele já tem lá seus 28, 29, 30 anos. E o Atlético tem um exemplo recente de um cara que foi adaptado a uma outra função e que foi muito bem, que foi o Batalha, até meio que a contragosto, mas que no fritar dos ovos acabou funcionando, e o Cuca quer tentar repetir isso agora com o Ivan Romano, numa perspectiva de futuro também, porque se dá certo, o Ivan Romano tem muito mais tempo aí para desenvolver isso pelo Atlético, porque é muito novo. Mas isso não exime a diretoria da responsabilidade de buscar um primeiro volante da função, do ofício, com qualidade, para ser esse cara para chegar e jogar quando for necessário, e também não exime a responsabilidade de que na montagem do elenco essa é uma posição carente no Atlético e que vem fazendo falta. O último jogo contra o Bahia, por exemplo, por que o Atlético sofre aquele gol no apagar das luzes? A falta de um homem à frente da defesa. Quem tá ali marcando o jogador do Bahia que chuta na entrada da área? O Igor Gomes. O Igor Gomes é um atleta de marcação? Não. É claro que no final do jogo, você tentando segurar um empate aos 50 minutos do segundo tempo, todo mundo tá marcando, todo mundo tá se desdobrando, mas não é o cara do ofício. Provavelmente, se ali na marcação do jogador do Bahia fosse um primeiro volante, não o Igor Gomes, talvez ele tivesse conseguido tirar a bola, talvez não tivesse dado o corte errado como deu o Igor Gomes. Então, assim, é uma posição muito carente no elenco do Atlético, e é uma posição que faz muita diferença no futebol hoje em dia, que é um futebol muito combativo, que é um futebol muito intenso, e a gente sabe, um time que não consegue ganhar, recuperar as bolas, disputar, competir no meio-campo, dificilmente ele consegue ter sucesso, né, Romano? Com certeza, Nath.